Palavra, Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, é até muito oportuno, senhor presidente, a visita dos jovens, especialmente do ProJovem, uma vez que o assunto que nós vamos trazer a esta tribuna, esta tarde, é exatamente com relação aos adolescentes. Nós temos tido um comportamento, presidente, bastante enfático com relação a alguns crimes cometidos por adolescentes. E, obviamente, os próprios adolescentes, se fizerem uma pesquisa, vão certificar que também não compactuam com as medidas da forma que elas estão. Mesmo porque é sabido que o maior bem jurídico, deputado Rômulo Viegas, é a vida. E no Estado democrático de direito, presume-se, quando nós falamos Estado democrático de direito, é o Estado onde a lei impera. E a nossa Constituição da República traz que o maior bem jurídico é a vida humana. E essa vida precisa ter esse valor colocado no seu mais alto patamar de todo o arcabouço jurídico. Mas, na prática, o que nós assistimos, o que nós ouvimos pelos veículos de comunicação de massa é uma contradição. E nós trouxemos aqui algumas matérias recentes, até para ilustrar a nossa preocupação. Matéria do jornal O Tempo, no dia 1/6, menor é apreendida com pelo menos 1.800 buchas de droga. Aqui é a matéria da jornalista Mábila Soares. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida ontem em um beco no bairro Serra, na região centro-sul da capital, com uma mala cheia de drogas. De acordo com a polícia, são pelo menos 1.800 buchas de maconha e crack. Essa é a primeira matéria. A segunda matéria, trazida também pelo jornal O Tempo, no dia 21 de maio, que nós separamos aqui para este pronunciamento, traz a seguinte notícia: menor contratado, entre aspas, por traficantes, confessa 7 mortes. A matéria da jornalista Jaqueline Araújo. Essa matéria, ela traz uma demonstração daquilo que nós estamos acompanhando na prática. A matéria diz o seguinte trecho: demonstrando frieza e nenhum sinal de arrependimento, um menor de 16 anos confessou ontem ser o autor de 7 assassinatos em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O jovem foi apreendido na noite anterior, após ter baleado 3 estudantes que haviam acabado de sair da escola estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Bueno Franco. Um deles, Luiz Gustavo Nascimento de Souza, 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Essa segunda matéria, senhor presidente, é para ilustrar como que nós estamos na contramão desde a edição da Lei 8.069 de 1990, que trata do Estatuto da Criança e Adolescente. Quero deixar claro, até porque nós temos diversos deputados, deputadas, promotores, juízes, desembargadores, procuradores e uma série de pessoas que operam o direito, advogados, que acham que o Estatuto da Criança e Adolescente é lindo e maravilhoso, é perfeito. Não, não é bem assim. Eu até concordo, deputado Rômulo Viegas, que para os crimes contra o patrimônio, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele se aplica muito bem. Porque nós não podemos encarcerar um adolescente, até porque criança não sofre nenhum tipo de pena das quais nós estamos falando, ou não comete um ato infracional capaz de sofrer uma medida de internação. Mas e os crimes violentos contra a pessoa? Será que nós estamos tratando como o maior bem jurídico? Será que esses defensores
cegos, alucinados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não conseguem compreender que o maior bem jurídico é a vida? E aí, deputado Rômulo Viegas, nós temos essa matéria que está estampada em todos os sites, Jornal Hoje em Dia, O Tempo, Portal Uai, Folha, O Globo, dizendo o seguinte: motoristas de ônibus fecham estação Venda Nova em protesto ao assassinato do colega. E aqui passo a fazer a leitura de 3 pequenos parágrafos, até para a compreensão melhor do nosso telespectador. Motoristas de ônibus fecharam a estação BH Bus Venda Nova na manhã desta terça-feira, em protesto à morte de um colega de trabalho. Eles ficaram revoltados com a falta de segurança e com a forma brutal que o condutor foi baleado. José Góes dos Santos, de 47 anos, foi assassinado com um tiro durante a madrugada quando dirigia um coletivo da linha 640, bairro Jaqueline Leblon. De acordo com os policiais militares do 49º Batalhão da Polícia Militar, 2 suspeitos assaltaram uma pessoa na rua, perto do terminal de ônibus. O menor de 14 anos, LF, e o Wallace de Souza Pereira, de 19, invadiram o coletivo durante a fuga. Eles obrigaram o motorista a dirigir e pediram que ele parasse num local diferente do ponto logo na saída da estação. O condutor se recusou a abrir a porta, alegando que havia um monitoramento dentro do veículo e que poderia ser penalizado por deixar os passageiros descerem fora do ponto. Depois de recusar a atender às ordens dos assaltantes, o motorista foi baleado. José Góes foi levado para o hospital Risoleta Neves, mas morreu ao dar a entrada. E exatamente o menor, aqui citado por esse deputado, foi o autor dos disparos. Nós acabamos de trazer uma matéria aqui de Betim, que o menor cometeu 7 homicídios, continuava livre. Eu, em data oportuna, fiz aqui uma manifestação de aplauso ao jornalista Carlos Viana da Itatiaia, que trouxe uma matéria, e aqui não me recordo exatamente o dia e o mês, trazendo a matéria de um menor de 17 anos que havia cometido 9 homicídios. E pasmem, senhoras e senhores, e os nossos jovens que estão nos acompanhando. Mesmo depois de 9 homicídios, a medida de internação máxima é de 3 anos. Devendo o juiz, não é podendo, é devendo, ele colocar em liberdade assim que ele completa 21 anos de ofício. Será que o Estatuto da Criança e Adolescente, nesse aspecto, apenas focando este ponto, será que ele está de acordo com as nossas cláusulas pétreas, com o maior bem jurídico tutelado, que é a vida? Ou é só a vida dele que tem esse valor e essa proteção? O senhor da parte, a luz deputada. Presidente, dando seguimento à nossa fala, em que pese a família do motorista José Góes dos Santos, de 47 anos, achar que talvez o parlamento pudesse passar desapercebido, nós estamos sim aqui preocupados. Como membro da Comissão de Segurança Pública dessa casa, tenho o dever, e até porque tenho um irmão que foi motorista de coletivo por muito tempo, e eu sei o que esses valorosos trabalhadores prestam de madrugada, à noite, sábado, domingo, feriado. Essas pessoas prestam um relevante trabalho. E olha que todos nós que já tivemos a oportunidade de pegar um ônibus, sabe, né, a paciência que um motorista de coletivo deve ter ao arrancar, parar e abrir a porta ali, constantemente numa rotina que certamente é estressante, é uma rotina, eu diria, muito cansativa. Então aqui, presidente, eu quero mais uma vez dizer que nós não vamos nos calar, em que pese a omissão de muitos deputados federais e senadores, em que pese eu diria, a letargia que o nosso Congresso anda, aqui fora a sociedade está sofrendo porque o Estatuto da Criança e Adolescente, no que diz respeito, é bom deixar isso claro, às medidas punitivas para aqueles que cometem crimes violentos contra a pessoa, na verdade foi um presente
para os criminosos adolescentes. Passou a mão na cabeça, que é o termo mais, eu diria, mais adequado. Mas nós não vamos nos calar, porque eu entendo que nós, deputados estaduais, temos que ocupar a tribuna, temos que provocar os deputados federais, os senadores. Não é possível que não enxergam isso. Não é possível que este trabalhador que morreu e que tantos outros têm morrido nas mãos desses criminosos menores não possam sofrer uma punição adequada. Dizia, deputado Rômulo Viegas, Cesare Beccaria, o chamado pai do direito penal moderno, que a lógica da construção do direito penal, jurista italiano, seria, na medida que se comete um crime brando, pena branda, se comete um crime, eu diria, considerado médio, da forma gravosa, eu diria, mediana, a punição mediana. Se é um crime mais gravoso, a pena também é acompanhada na mesma proporção. E aí o que fizeram com o Estatuto da Criança e Adolescente, deputado Gustavo Valadares? Disse o seguinte, vocês podem matar quantos vocês quiserem, que para vocês a vida não é o maior bem jurídico, apenas para o maior. Para vocês não, vocês podem matar à vontade, que no máximo sofrerá uma medida de internação de 3 anos. Isso é um desrespeito à sociedade, a essa família, desse motorista que foi morto de forma fria e covarde, porque não quis deixar, com medo de ser demitido, diga-se de passagem. Não é por um acaso que quando eu abro a discussão aqui nessa tribuna, que eu já logo deixo claro para os ilustres colegas deputados e aqueles que estão nos ouvindo e assistindo pela TV Assembleia. Todo o restante do Estatuto da Criança e Adolescente tem também o meu apoio, mas quero deixar claro que um outro pensador, um outro sociólogo chamado Emile Durkheim dizia o seguinte: não há sociedade sem desvio de conduta. E nós podemos pegar todas as políticas públicas preventivas, ou melhor, que atuem no campo da prevenção social e aplicá-las fortemente, que mesmo assim nós teremos o desvio de conduta, porque onde tem a mão do homem, tem o desvio de conduta. Portanto, o que não se pode é o escárnio da vida das outras pessoas. O que não se pode é contrariar a cláusula pétrea, porque o Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei infraconstitucional, meus deputados. Não pode violar o inciso 3º do artigo 1º, que é a dignidade da pessoa humana. Agora, a dignidade da pessoa humana não pode ser apenas do menor adolescente. Ela é do ser humano, ela é universal. Então nós não podemos admitir que uma punição seja tão branda quando os crimes violentos contra a pessoa. Eu não disse o restante. Portanto, já encerro, presidente, dizendo o seguinte: nesse aspecto, nós podemos ficar aqui a tarde inteira debatendo, mas eu não abro mão dessa visão que tenho, não só como operador do direito, mas também enxergando a dor das vítimas desses criminosos que são menores e que a lei passa a mão na cabeça sim. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.